Bom, pessoal, conforme prometido, nós prometemos e começamos a cumprir. A pandemia atrasou um pouco nosso projeto. Nós vamos começar o nosso curso de leitura, que é uma oferta especial do curso de Normando, para aqueles que desejam se aprofundar numa leitura de um nível mais complexo. Nós pretendemos trabalhar alguns autores brasileiros, mas também alguns autores estrangeiros. E escolhemos para iniciar Machado de Assis, aquele que é considerado o maior escritor da literatura brasileira. Ele é um escritor da época realista e, nesse sentido, é importante a gente ter uma lembrança básica do que representava essa escola, né? Essa forma de ver o mundo. Os realistas, que eram compostos, né? As escolas realistas eram, na verdade, eram três escolas que se denominavam realistas. O realismo, cujo maior nome no Brasil é o Machado de Assis, o naturalismo, nomes como Aloysio Azevedo, né, por exemplo, que é o mais famoso, Raul Pompeia e outros, e o parnasianismo, que seria a poesia da época realista. Essas escolas se tornam muito fortes na Europa, na segunda metade do século XIX, e chegam ao Brasil e vão ter como seu grande representante o Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brás Cubas é o primeiro romance realista, oficialmente, né, do Brasil. Portanto, uma obra que vem nos trazer uma visão bem diferente, contrastante, com a daquela mostrada pela escola literária anterior, que era o romantismo. Então, o romantismo tinha uma visão de mundo muito controlada pelos sentimentos, pelas emoções, aversa, né, a visão de mundo romântico ela tinha aversão a mostrar o lado negro da sociedade e sempre procurava maquiar a realidade social. Nós tivemos como o grande nome da prosa romântica no Brasil, José de Alencar, que inclusive era amigo do Machado de Assis e contemporâneo. Também é bom lembrar que o Machado começou escrevendo obras românticas, né? Ele tem um livro chamado Helena, por exemplo, e outro chamado A Mão e a Luva, que são obras românticas. Então, o Machado ele vai migrando para esse novo modelo de arte que está chegando no mundo e no Brasil. E aí, quando ele publica Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele realmente se estabelece como um escritor realista, né? Um escritor do naturalismo. Então, da mesma maneira que o romantismo não queria mostrar o lado negro da sociedade, o realismo é exatamente o oposto. O realismo, o naturalismo também, né? Eles vão querer mostrar a coisa como ela é. Então, para vocês terem uma ideia, você não vai encontrar nos romances românticos a presença de homossexuais. Né? Então, eles existiam, mas os românticos preferiam fazer de conta que eles não existiam. Os autores realistas e naturalistas, muito pelo contrário, eles vão tirar a toalha que cobre a sujeira da mesa e mostrar a sujeira que estava embaixo da toalha. Nesse sentido, eles vão fazer uma crítica social muito forte, né, à sociedade do século XIX no Brasil, lógico que no mundo, né, porque o realismo naturalismo começa na França. O realismo com um autor chamado Gustave Flaubert, que escreve uma obra chamada Madame Bovary, que é a primeira obra realista do mundo, e outro francês chamado Émile Zola escreve uma obra naturalista, a primeira obra naturalista, Thérèse Raquin. Então, esse modelo, né, logicamente influenciado pela ciência que estava se estabelecendo, até a primeira metade do século XIX, a religião ainda era muito forte, né, muito dominante, mas à medida que o século XIX avança, a ciência vai ganhando terreno, e isso vai provocar nos artistas uma visão mais objetiva do mundo, né, já que a visão romântica era uma visão muito subjetiva. Essas
essa introdução que eu faço é importante para vocês, porque vocês precisam perceber que nós somos fruto desses embates teóricos, dessas formas de pensamento, de enxergar, de olhar o mundo. E nós temos em nós elementos românticos e elementos realistas. Alguns de nós somos mais românticos do que realistas, alguns de nós somos mais realistas que românticos, mas é muito difícil encontrar um brasileiro que não tenha nenhum elemento romântico em si, ou que não tenha nenhum elemento realista em si. Portanto, quando eu digo a vocês que a ciência começa a ganhar espaço, a ciência começa a ocupar o espaço que até então era proeminentemente da religião, eu quero dizer que é um novo mundo que surge, uma nova forma de olhar o mundo, de uma forma bem objetiva, bem materialista. A grande parte dos escritores realistas, naturalistas no Brasil e no mundo são materialistas ou têm uma religiosidade pro forma, já que eles estão concentrados no mundo objetivo, no mundo material, naquilo que está, segundo eles, acontecendo, certo? Nessa época, algumas correntes de pensamento, né, do mundo filosófico e científico vão se destacar e vão influenciar essas pessoas. Né? Por exemplo, na filosofia a gente poderia destacar o pensamento de Nietzsche, então, aquele pensamento ácido de Nietzsche, destronando a religião, proclamando a morte de Deus, vai fazer parte da formação da mente desses novos intelectuais que vão produzir arte realista e naturalista. Do ponto de vista da ciência, nós podemos citar a presença das ideias de Charles Darwin. Aquelas ideias de Darwin, né, da seleção natural, os literatos realistas vão, inclusive, incorporar a ideia, o pensamento de um darwinismo social. Ou seja, aquilo que Darwin proclamava que acontecia entre as espécies lutando pela preservação da espécie, os mais fortes sobrevivendo e passando suas características genéticas mais fortes para os seus descendentes, os realistas naturalistas vão adotar essa visão na sociedade humana, também mostrando a importância, segundo eles, de que é preciso ser forte, porque os mais fortes é que vão prevalecer. Então, quando a gente lê as obras desses autores, a gente vê claramente que essas ideias estão lá, na mente deles. Outra corrente de pensamento muito forte, que influenciou muito os realistas, foi o determinismo. As ideias deterministas já existiam mais ou menos espalhadas pela Europa, mas há um francês também, e nessa época a França era o centro cultural do mundo, há um francês chamado Hippolyte Taine, que vai organizar aquilo tudo que se falava sobre essa alcunha, essa expressão determinismo, e que basicamente ele vai organizar da seguinte forma: o homem é um produto do meio, do tempo e da raça. Ou seja, não é Deus que faz o homem, não é o diabo que faz o homem errar, não é Deus que faz o homem acertar. O que faz o homem ser o que ele é o meio em que ele nasce, cresce, vive e morre. Então, se você nasceu em um ambiente violento, você vai ser violento. Se você nasceu num ambiente pacífico, harmônico, você vai ser harmônico. Mas não é só isso que vai influenciar a mente dos seres humanos. O homem é um produto do meio, do tempo, ou seja, a época que você viveu é fundamental para determinar a forma que você é, a forma que você age, a forma que você pensa. E também é um produto da raça. É bom lembrar que nessa época ainda não havia o conhecimento genético, né, da genética, a questão do DNA. Esse conhecimento ainda não estava à disposição deles. Porque se estivesse, o Taine diria: o homem é um produto do meio, do tempo e da genética. Mas só que na época não havia esse conhecimento, ele diz: o homem é um produto do meio, do tempo e da raça. Ou seja, filho de peixe, peixinho é. Essa visão é tão forte entre os escritores naturalistas e realistas, e mais ainda entre os naturalistas, que o próprio Machado de Assis, que é realista, ele tem um conto onde ele fala de um bebê que nasce e a mãe é ladra, a mãe do bebê, o pai também é ladrão. Então, pela ideia de Taine, o homem é um produto do meio, do tempo e da raça, filho de peixe, peixinho é. Portanto, esse bebê se tornaria também ladrão.
E neste conto ele diz que a parteira está lá puxando o bebê, e quando o bebê sai, né, ele leva na mão a aliança da parteira. Ou seja, ele já nasce roubando. Né? Então, essa visão determinista de mundo, que é radical, né? Eles não dizem. É correto dizer que a genética influencia a gente. Claro que influencia. Mas o determinismo de Taine, ele é radical. Ele influencia totalmente. Então, é impossível um homem ladrão ter um filho que não seja ladrão. Então, é essa a questão. Ele radicaliza. É claro que nós sabemos que o princípio da ideia dele é correto. O meio influencia a gente, o tempo que a gente nasceu e viveu influencia a gente, a genética influencia a gente, claro. Mas o homem também pode transformar o meio. E Taine não admite isso. Ele vai dizer que o máximo que pode acontecer é o meio dar uma maquiadazinha em você por enquanto. Vamos dar um exemplo. Você nasceu, o seu pai era ladrão, então você vai ser ladrão. Mas aí, quando você era bebê, colocaram você para ser criado por uma família muito honesta, certo? Muito correta. Então, o que, que vai acontecer? Esse meio mudou. Esse meio vai influenciar você, mas não vai fazer você deixar de ser ladrão. Na hora que a oportunidade de roubar aparecer, o seu DNA de ladrão vai aparecer. Isso eles vão botar nas obras deles, à vontade, né? Há uma obra chamada O Missionário, do Inglês de Souza, onde ele diz isso, que o padre tem um caso com a menina, a Clara, e o autor, né, que ele cria um narrador, né, o Inglês de Souza, um narrador para a história, e o narrador diz que não é de admirar que a Clarinha esteja com um caso amoroso com o padre Antônio Moraes, não é de admirar, porque a mãe dela também tiveram um caso com outro padre naquela mesma paróquia. Ou seja, como a mãe tinha tido um caso com o padre, ela também vai ter. Então eles acreditam nisso piamente e vão jogar isso dentro da literatura deles. Por isso que é importante a gente saber, porque essas ideias de Darwin, as ideias de Nietzsche, as ideias de Taine, aparecem nas histórias, só que eles não dizem. Se você não conhece, você não sabe que ele está ali jogando com essa forma de olhar o mundo. O Machado, como ele é um cara genial, um cara fora de série, né? Na realidade, o Machado não é um realista radical, ele é um gênio, ele transcende a época dele. Então, ele não vai cair nessa armadilha de mergulhar 100% nessa visão determinista de mundo. Mas a visão determinista de mundo também aparece, muitas vezes, nas histórias dele, nos contos e nos romances, embora com um pouco mais de contenção, certo? É preciso a gente fazer essa contextualização para que, de fato, a gente possa iniciar uma leitura adequada desse romance extraordinário, né? Como vocês podem perceber, esse momento que nós estamos iniciando é chamado de Clube da Leitura, ou seja, ele é para aqueles que têm disposição de ler. Eu vou ler com vocês uma boa parte da obra, comentando, mas o objetivo é que vocês leiam, que vocês mesmos façam as inferências de vocês, as observações de vocês, porque esta obra é uma obra muito rica que vai nos falar de coisas interessantes sobre a existência humana, certo? A obra é dedicada, vocês observam aí, isso vai estar lá, antes de começar a história, vai ter essa dedicatória aí. O nome do livro é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias póstumas porque o cara escreve depois que morreu. Né? Então, como isso é literatura, como isso é ficção, você não é obrigado a ficar perguntando, mas como é que pode, depois de escrever, depois de morrer, escrever? Bom, ele vai dizer que escreveu a história dele depois que morreu. E vai mais justificar. Vai dizer, eu fiz isso porque depois de morto eu posso dizer o que eu quiser e ninguém vai me censurar, porque eu já estou morto. Então eu posso dizer a verdade a vocês. Né? Sem milindres. Então ele abre com essa dedicatória, que vocês vão observar que é extremamente materialista, né? Como eu disse a vocês, os realistas são muito científicos, são muito objetivos, e
a visão transcendental, a visão de Deus, a visão de vida espiritual para eles é ínfima, praticamente zero, né? Não diria zero, mas praticamente zero. E aí vocês observam pela própria dedicatória, que ele faz em formato de cruz, né? Da morte dele, e ele diz: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico, como saudosa lembrança, estas memórias póstumas. Então, nota, ele já começa chocando o leitor, né? O leitor acostumado. Lembra que quando eles começam a escrever, o que estava predominando no Brasil era obra romântica. Eram as obras românticas de um Zé de Alencar, por exemplo, com histórias de amor, com amores, com um final feliz, com as pessoas terminando, os bons terminando bem e os maus sendo punidos, né? Então, essa visão romântica vai ser detonada logo na dedicatória do livro. Normalmente, quando você escreve um livro, você dedica ao pai, à mãe, a Deus, à família, a um amigo. Ele não. Ele já começa provocando o leitor, que nessa época era um leitor extremamente romântico, e ele já começa provocando o leitor, dizendo que ele dedica esse livro ao primeiro verme que começar a roer as carnes do cadáver dele. Ou seja, ele já começa a sua obra chamando a atenção para o nosso destino final. Ele já começa provocando o leitor, lembrando ao leitor que esse é o nosso destino final, ser ruído pelos vermes. Então, é o início, a dedicatória da obra dele. Eu vou aqui subir um pouquinho para a gente continuar aqui as reflexões, certo? Aqui tem algumas observações sobre a estrutura da narrativa, a questão do tempo cronológico, tempo psicológico, foco narrativo que é de primeira pessoa. Eu coloquei isso para que vocês leiam e vejam, né? Diego provavelmente vai colocar esse material à disposição de vocês. E o Machado tem uma coisa nova, né? Porque ele escreve de uma maneira bem interessante, porque ele para conversar com o leitor. Ele está contando a história e de repente ele para conversar com a gente, com quem está lendo a obra, né? Isso é uma coisa nova, uma coisa moderna na literatura, né? Brasileira, principalmente. Então, feito isto, nós vamos começar a leitura da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Evidentemente que eu peguei os pontos principais, né? E como a obra tem muita coisa interessante, ainda assim é muita coisa, mas eu peguei os pontos principais para que vocês percebam como é construída essa história, por que esse autor é considerado tão importante e por que vocês devem conhecê-lo. Pelo menos aqueles que desejam aprofundar seus conhecimentos, né? Sair desse conhecimento superficial que predomina na sociedade brasileira. Evidentemente que uma leitura adequada do Machado de Assis e de outros autores, como Shakespeare, por exemplo, vai te tornar um leitor proficiente, um leitor capacitado, e vai te distanciar daquela coisa terrível que nós chamamos de analfabetismo funcional. Aquela pessoa que sabe ler, mas não compreende o que lê. Portanto, ele não consegue funcionar plenamente. Então, essas leituras, e o objetivo do curso de Normando foi exatamente capacitar vocês para uma leitura mais adequada, para uma leitura mais aprofundada, para uma leitura mais de aproveitamento da essência de um texto literário, certo? Vamos lá, o capítulo 1, ele já coloca o título do capítulo 1, o óbito do autor, ou seja, a morte do autor. O autor é quem? Brás Cubas. Não confundam Brás Cubas com Machado de Assis. Machado de Assis é o cara que escreve esse livro e ele inventa um cara chamado Brás Cubas, que vai ser o autor desse livro. Brás Cubas não é igual a Machado de Assis. Brás Cubas é uma criação do escritor Machado de Assis. E aqui o autor é, logicamente, a morte de Brás Cubas, ok? Que vai contar a morte dele. Então ele começa assim. Há algum tempo, hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Chamo a atenção de vocês
para o fato de que ele já começa esse livro usando a metalinguagem, né? O que é a metalinguagem? É quando você escreve falando sobre a própria escrita. Vejam, ele está escrevendo um livro e no próprio livro ele está discutindo a escrita do livro. Isso é metalinguagem pura. É importante vocês lembrarem, né? Porque às vezes eles colocam isso para fazer uma questão do Enem. Questão da metalinguagem. Então ele diz, olha, normalmente as pessoas quando vão contar uma história, elas começam pelo princípio, ou seja, começa falando do nascimento, da infância, da adolescência, da velhice. É assim que geralmente eles fazem. O Graciliano Ramos, por exemplo, tem uma obra chamada Infância, né, que é a primeira parte das memórias dele. Aí o Machado aqui, usando Brás Cubas, logicamente, né, que é o Brás Cubas que está falando, ele é que é o autor do livro. O Brás Cubas diz, eu pensei se eu começava pelo primeiro, pela minha morte e tal, eu fiquei na dúvida, né? E ele diz, suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, ou seja, embora normalmente todo mundo que escreve sua história começa pela infância. Duas considerações me levaram a adotar um diferente método, ou seja, eu não quero começar pelo meu nascimento. Eu quero começar pela minha morte, eu quero começar pelo fim. Em vez de começar pelo começo, eu quero começar pelo fim. E ele diz que duas considerações o levaram a escolher essa forma de fazer. Vamos lá? Quais são as duas? A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Vejam, o jogo de palavras é proposital, mas são coisas diferentes. Uma coisa é um autor defunto. O cara escreveu um monte de livro e morreu. Ele diz, eu não sou um autor defunto. Eu não sou um cara que escreveu um monte de livro e morreu. Não, eu sou um defunto autor. Eu sou um cara que morreu primeiro para poder escrever o livro. Para quem acampa foi outro berço. A campa é aquela pedra lápide do túmulo, certo? Ou seja, na hora que eu morri, eu nasci como escritor. Então a campa foi outro berço, foi outro nascimento. Eu nasci como escritor quando eu morri. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante, né? Mais elegante, mais novo, ou seja, diferente, mais moderno, né? Diferente do que todo mundo fazia. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Gente, é outra coisa que eu quero observar vocês. O realismo, o parnasianismo, o naturalismo, são escolas clássicas, eruditas. Eles tinham um domínio muito bom da gramática, do vocabulário, então eles vão usar muitas palavras que os jovens, a maioria dos jovens lendo, não sabem o que significa. E esse é um dos motivos pelo qual, ou pelos quais, os jovens não gostam muito de ler Machado, porque eles não compreendem. Tanto pelas palavras usadas, ele tem um vocabulário muito alto, como pelas ideias. Então vejam, por exemplo, ele diz, o Moisés, ele é um cara que conhece a Bíblia. Machado de Assis tinha a Bíblia como livro de cabeceira. Embora não fosse uma pessoa necessariamente religiosa. Mas ele lia a Bíblia praticamente diariamente. E o que ele está dizendo sobre Moisés é verdade. Moisés escreve sobre a morte dele, lá no Deuteronômio. Então, ele está, na verdade, dizendo, vocês estão aí admirados porque eu estou escrevendo depois que eu morri? Pois então vão se admirar de Moisés também, ele escreveu sobre a morte dele. E ele não falou sobre a morte dele no começo, não, falou no fim. A diferença radical entre esse livro e o Pentateuco. Ou seja, olha o que é que ele vai dizer. Eu e Moisés escrevemos sobre nossa morte. Qual a diferença entre mim e Moisés? Moisés botou a morte dele no fim. Eu botei a minha morte no começo do meu livro. E notem como ele conhece, né? Ele fala do Pentateuco. O Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, né? São os primeiros 5 livros da Bíblia. Penta 5, em grego, né? E diz a tradição, que esses 5 livros foram escritos por Moisés. Então o Machado conhece tudo isso. Ele espera
que o leitor também conheça. Se o leitor não conhece, é um problema do leitor, não é dele. Os realistas, naturalistas e parnasianos, sendo clássicos, sendo eruditos, eles não se preocupam em explicar as palavras, as ideias. Você é que tem que correr atrás deles. Lógico que se você correr, você vai adquirir cultura, muita cultura. Mas se você ficar enfadado e não tiver paciência, você continua na superfície do conhecimento, certo? Então, iniciando o capítulo 1, ele falando por que resolveu escrever o seu livro, começando pelo fim, pela sua morte, e não pelo nascimento, como todo mundo fazia. Continuemos um pouco mais. Dito isto, expirei, né, quer dizer, morri, às 2 horas da tarde de uma sexta-feira, do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Aqui tem alguns elementos para a gente refletir, né? Primeiro, ele morre em 1869, o Brás Cubas, né? Por isso que eu digo que Brás Cubas é uma coisa, Machado de Assis é outra. Machado de Assis morreu em 1908. Brás Cubas morreu em 1869. O Brás Cubas morreu num tempo em que ainda havia escravidão no Brasil. A escravidão a Lei Áurea vai ser assinada em 1888, praticamente 20 anos depois da morte de Brás Cubas. E a gente também percebe aqui que ele é um cara bem de vida, né? Porque, veja, ele tem uma chácara. Não é qualquer um. O Rio de Janeiro é a capital do Brasil nessa época. É a cidade mais importante do Brasil. Não é qualquer um que tem uma chácara no Rio de Janeiro, e muito menos no Catumbi. O Catumbi era um bairro da nobreza do Rio de Janeiro. Então a gente já percebe que o Brás Cubas era um cara bem de vida. E tinha 64 anos. Era rijo, era forte, era próspero. Hoje você pode dizer 64 anos era jovem. Na época, não. Na época, a estimativa de vida dos brasileiros era em torno de 50 anos. Então, eu morri com 64, poderíamos dizer naquela época que ele morreu velho, 64 anos. E ele era rico, era próspero, era solteiro, ou seja, morreu solteiro, solteirão, possuía cerca de 300 contos, tá vendo? Ele tem chácara e tem dinheiro. 300 contos naquela época equivalia a uma grana bem interessante hoje. E morreu e foi acompanhado ao cemitério por 11 amigos. Notem que ele reforça isso, né? Ele diz, por 11 amigos, aí ele diz, 11 amigos. Vejam. Por que isso? Porque Machado, vocês vão notar na medida que a gente for lendo, que ele quer nos falar sobre muitas coisas da vida, da existência. E uma delas é a amizade. O que é a amizade? Onde está a amizade? Note, o cara morre, o cara é bem de vida, e apenas 11 amigos foram ao enterro dele. E ele repete com exclamação. São poucos. Normalmente, uma pessoa importante morre, você vai ter um acompanhamento, um velório com muita gente. Ele só teve 11. Mas ele vai explicar. Olha ele explicando agora. Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Ah, só tinha 11 amigos porque também a gente não avisou, não anunciou, não botou no jornal. Aí explica mais ainda. Acresce, além do mais, né? Acresce que chovia. Peneirava uma chuvinha miúda, triste e constante. Tão constante e tão triste que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar essa engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira da minha cova. Ou seja, chovia aquela chuva fininha que não para. E essa chuvinha era tão constante que um dos 11 amigos vai fazer o discurso na hora de enterrar o Brás Cubas, né? E coloca a chuvinha dentro do discurso, né? Vamos ver o discurso do amigo.
Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caráteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isto é a dor crua e má que lhe rói a natureza, as mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Ou seja, o amigo vai dizer que a natureza está sofrendo, porque perdeu o Brás Cubas. O amigo vai dizer que a natureza está chorando, né? Aqueles discursos empolados. Então você vai dizer 11 amigos, mas os caras aí estão... Esse aí, pelo menos, fez um baita discurso, né? Sobre a morte do Brás Cubas, né? Continuando aqui mais um pouco, vamos ver se foi realmente isso, né? Vejam aqui, ele vai falar desse amigo que fez o discurso, né? E ele vai dizer: bom e fiel amigo, não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. Ou seja, o amigão lá que fez o discurso, ficou dinheiro para ele, ficou apólice, dinheiro. Machado está começando a dizer, e os realistas têm essa visão, de que nós somos extremamente interesseiros, de que nós não fazemos nada para ninguém que não seja por interesse. E que esse amigo só fez esse discurso porque ele recebeu dinheiro. Então, o que Machado está me chamando a atenção? É a amizade. A amizade, na realidade, é um jogo de interesses. Tenha cuidado. Os amigos... Então, é uma visão pessimista. Os realistas têm uma visão pessimista de mundo. É bom lembrar disso, tá certo? Então ele diz, eu deixei 20 apólices para ele, e só para nos tocar, sem dizer que, ele só fez isso também porque foi beneficiado, né, com a minha morte. E aí ele diz isso, você perceba se quiser, e ele continua o jogo dele, né? Ele avança. E aí você que vai pegando. Ele diz assim, e foi assim que cheguei à cláusula dos meus dias, né? Foi assim que cheguei ao fim dos meus dias. Foi assim que eu morri. Foi assim que me encaminhei para um Discovery Country de Hamlet, sem as ânsias nem as dúvidas do moço príncipe, mas pausado e trôpego, como quem se retira tarde do espetáculo. Notem como é o escritor clássico, o escritor realista, né? Ele cita as coisas, inclusive uma expressão em inglês, não explica nada para nós. Ele fala em Hamlet, ele fala em príncipe, mas não diz nada para nós. O que isso tem a ver com a história? Bom, cheguei ao fim dos meus dias e se encaminhou para um Discovery Country de Hamlet. Se você sabe o que é isso, claro que a leitura vai ficar mais propícia, profícua, né? Adequada. Se você não sabe, a leitura fica capenga. O que é um Discovery Country? Seria algo como, gente, o reino desconhecido, o mundo do além. E o que é que esse mundo do além tem a ver com Hamlet? Shakespeare, né? Ele lia a Bíblia, ele lia Shakespeare, ele conhecia essas coisas. Ele lia em inglês. Então, o Hamlet, a peça do Shakespeare, fala exatamente de um príncipe, que ele diz o moço príncipe, né? Sem as ânsias nem as dúvidas do moço príncipe. Vocês lembram, né? Aquela máxima que representa a maior dúvida de Hamlet, né? Ser ou não ser? Eis a questão. Então ele vai dizer que chegou ao mundo do além, né? Ele morreu, chegou ao mundo do além, e sem as dúvidas de Hamlet. Não tinha dúvidas. E Hamlet, o pai dele morre, ele é um príncipe da Dinamarca, e o pai dele morre,
ele chora muito, ele era muito apegado ao pai, e ele vai ter uma tristeza muito grande, porque 2 meses após a morte do pai dele, ele vai descobrir que a mãe dele já está casando com o tio dele, com o irmão Carlos, irmão do tio dele, Carlos, né? Então, você vê, seu pai morreu há 2 meses, e aí sua mãe já está casando com seu tio, ele fica muito desgostoso com aquilo, e o Carlos, que era o tio do Hamlet, assume o papel de rei. E o Hamlet fica por ali, sofrido e tudo mais, até que um belo dia os soldados do palácio, né, lembra que os palácios naquela época, século XVI, XV, XVI, os palácios tinham muros altos, muros muito, muito altos, e os soldados faziam guarda lá em cima daqueles muros. E os soldados começam a ver um fantasma. Às noites frias da Dinamarca, aparece um fantasma. E os soldados dizem que parece com o pai de Hamlet, que morreu. E aí Horácio, que é um amigo dele, vai e diz, olha, Hamlet, estão dizendo que está aparecendo um fantasma lá nas torres do castelo. E estão dizendo que é seu pai. E Hamlet não acredita nisso. Ele não acredita na vida após a morte. Mas de tanto eles insistirem, ele disse, tudo bem, então vou lá à noite só para ver que isso é história sem prova. E aí ele vai uma noite, e quando ele está lá nas torres do castelo, ele vê o fantasma. E ele vê que é o pai dele. E o pai dele vai dizer para ele que ele não morreu de morte natural. Ele foi envenenado pelo irmão para casar com a mãe de Hamlet. E aí a história, que é outro livro extraordinário, uma peça extraordinária, que um dia, quem sabe, eu possa trabalhar com vocês, porque a moral dessa história é muito interessante, né? Tem tudo a ver com a existência humana, o que fazer, o que não fazer diante de uma situação dessa. Mas o nosso escritor, Machado de Assis, que cria o Brás Cubas, né? Ele conhece tudo isso, ele sabe tudo isso. E ele vai contando a história e vai jogando. Se você conseguir acompanhá-lo, bem, se não, fique. E a maioria dos jovens ficam. Eles vão ler essas obras quando são obrigados na escola ou no vestibular, com indicação de obra, que eles têm que ler porque é o jeito. Mas eles mesmos nunca vão ler isso aqui, a maioria deles, porque gostam, porque querem, certo? Então, esclarecendo essa parte aí do Undiscovered Country de Hamlet. Então, ele diz que deixou o mundo, foi para o mundo desconhecido, foi para o mundo além, sem dúvida, sem aquela agonia que o príncipe Hamlet teve quando viu o pai, né, do outro lado. O pai tinha morrido. Ele disse que saiu tarde e aborrecido da vida, né? Saiu da vida tarde e aborrecido. Viram-me ir, né, morrer, umas 9 ou 10 pessoas. Entre elas, 3 senhoras. Minha irmã Sabina, vocês vão lembrando esses nomes, que eles vão ser interessantes ao longo da história. A irmã dele, Sabina, casada com o Cotrim. Cotrim é, portanto, o cunhado dele. A filha de Sabina e sobrinha dele, que ele diz que é um lírio do vale, uma flor. E aí ele bota a reticência, faz um suspense, né? Tenham paciência. Daqui a pouco lhes direi quem era a terceira senhora. Tá vendo ele conversando com o leitor? Ó? Ele está contando uma história e para conversar com a gente. Tenham paciência aí, depois eu digo a vocês. Isso é uma coisa nova, especialmente na literatura brasileira. Essa conversa do narrador com o leitor, né? Ele diz que são 3 senhoras, uma é a irmã, outra é a sobrinha, a terceira ele diz que depois vai dizer a gente quem era. Não quer dizer agora, não. Contentem-se em saber que essa anônima, ele não deu o nome ainda que não parenta, não é parente dele, padeceu mais do que as parentes. Ou seja, essa mulher sofreu muito com a minha morte. Sofreu mais do que minha irmã. Quem será essa mulher? Continuemos. É verdade, padeceu mais. Não digo que se carpisse. Carpisse é uma palavra que a gente usa pouco. Carpir, chorar. Não digo que ela estivesse chorando, fazendo barulho. Não, ela está silenciosa. Não digo que se deixasse rolar pelo chão.
convulsa. Nem o meu óbito era coisa altamente dramática. Um solteirão que expira aos 64 anos, não parece que reúne em si todos os elementos de uma tragédia. E dado que sim, o que menos convinha a essa anônima era aparentá-la, ou seja, essa mulher está sofrendo, mas não pode chorar porque não convém que as pessoas vejam que ela está chorando. Então ela segura o choro. De pé, à cabeceira da cama, com os olhos estúpidos, a boca entreaberta, a triste senhora mal podia crer na minha extinção. E aí ela diz, né? Morto, morto. Né? Ela se lamenta pela morte dele. É a imaginação dela como as cegonhas de um ilustre viajante, que um ilustre viajante viu desferir o voo desde o Ilício às ribas africanas, sem embargo das ruínas do tempo. A imaginação dessa senhora também voou por sob os destroços presentes até as ribas de uma África juvenil. Gente, isso aí ele tá mostrando o conhecimento vasto dele. Ele está citando um autor francês chamado Chateaubriand, que conta uma história de umas cegonhas que saem da África e vão para outro continente, né? Mas tudo isso ele está dizendo para dizer que a mente dela voltou no tempo. Ela agora é uma senhora, mas a mente dela voltou no tempo para o tempo que ela conheceu Brás Cubas quando era jovem. Ele usou essa metáfora. Essa cegonha que vai de um canto para outro. É a mente dela voltando no tempo. E ele diz, deixa ela aí. Iremos mais tarde. Ou seja, ele diz, ela está lembrando do tempo que me conheceu. Mas deixa. Nós, ele, o narrador, Brás Cubas, e você que está me lendo, a gente depois vai para o lugar que ela está pensando. Ou seja, ele deixa um suspense, né? Então ele vai dizer isso. Iremos lá mais tarde. Lá iremos quando eu me restituir aos primeiros anos. Ou seja, quando eu for falar dos meus primeiros anos, vocês vão ver o que é que essa mulher estava lembrando. Agora quero morrer tranquilamente, metodicamente, ouvindo os soluços das damas, as falas baixas dos homens, a chuva que tamborila nas folhas do tinhorão da chácara. Tinhorão, uma árvore, né? E o som estrídulo de uma navalha que um amolador está afiando lá fora à porta de um correeiro. Correeiro, o cara que trabalha com sola, fazendo cinturão, né? E que a navalha tem que ser bem amoladinha para ele cortar a sola. E ele está amolando no esmeril essa navalha e aquilo faz um barulho, né? Então ele diz que morre escutando choro, escutando a chuva, escutando essa navalha sendo amolada, né? Os barulhos da vida que quem morre vai abandonando. Ele vai dizer isso. Juro-lhes que essa orquestra da morte, né? A orquestra da morte, o som da navalha sendo amolada, as mulheres chorando, vozes desaparecendo, foi muito menos triste do que podia parecer. De certo ponto em diante, chegou a ser deliciosa. A vida estrebuchava-me no peito, com uns ímpetos de vaga marinha. Esvaía-se a minha consciência e eu descia a imobilidade física e moral. O corpo fazia-se-me planta e pedra e lodo e coisa nenhuma. Ou seja, estou morrendo, estou desaparecendo. Morri de uma pneumonia. Mas se lhe disser que foi menos a pneumonia do que uma ideia grandiosa e útil à causa da minha morte, é possível que o leitor me não creia. E todavia é verdade. Vou expor-lhe sumariamente o caso. Julgue-o por si mesmo. Certo? Então ele vai dizer, eu morri de pneumonia, mas na verdade o que eu acho que me ajudou a morrer foi porque eu fiquei com uma ideia fixa na minha mente e essa ideia acabou me desgastando. E ele depois vai falar para a gente sobre essa ideia. Certo? A linguagem altíssimo nível, né? Quando ele diz é possível que o leitor me não creia, né? Geralmente a gente vai usar o mais comum seria o leitor não crê em mim, né? Mas ele vai usar o português lá em cima, que me não creia, e está correto. Então, este é o primeiro capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ok? Nós vamos dar uma paradinha para voltarmos, para continuarmos a nossa leitura no outro momento. Ok? Até lá então.